Bom, então vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer muito a Giovana, a BPMC, a toda a diretoria executiva pela proposta, as minhas colegas e parceiras de trabalho que estão aqui já há alguns anos bravamente se debruçando sobre esse tema. E quero agradecer muito pela presença de todos vocês, em nome da Comissão de Desenvolvimento Atípico. Para a gente é realmente uma honra estar aqui e é especialmente importante porque hoje é dia 1º de abril e é a véspera do Dia de Conscientização Internacional do Autismo. Então, é muito bom poder parar um momento para discutir com a nossa comunidade analítico-comportamental brasileira, ainda que seja tanto a comunidade mais próxima, mais ligada à associação, mas também todas as outras pessoas que compõem essa comunidade, ainda que de uma forma mais distante, poder sentar aqui e discutir um tema que é tão importante e tão caro na nossa atuação e na nossa luta por uma prestação de serviços com qualidade que seja baseada nos princípios da nossa ciência. Então, hoje, a gente está aqui para discutir com vocês esse tema, a formação em análise do comportamento para profissionais que trabalham com TEA. É uma discussão que se expande para profissionais que trabalham também com desenvolvimento atípico, com neurodiversidade de forma geral, baseados na análise do comportamento. Ainda que focados em alguns procedimentos, algumas estratégias, decorrentes principalmente da análise do comportamento aplicada, a ideia é discutir hoje a formação em análise do comportamento para profissionais que estão nessa área. Então, eu vou pedir para passar os slides, vou contar para vocês um pouco quem é a nossa Comissão de Desenvolvimento Atípico. Então, nós somos um grupo, atualmente de 6 pessoas, coordenado pela doutora Ariane Coelho de Souza. Além de mim, também tem a doutora Cíntia Guilhardi, a doutora Cláudia Romano, a doutora Leila Bagaiolo e a doutora Thaís Salles. Essa Comissão de Desenvolvimento Atípica foi criada já há alguns anos. Pode passar, por gentileza? E, atualmente, a gente está trabalhando em parceria e muita proximidade com a diretoria executiva atual, que é composta, como vocês sabem, pela doutora Giovana, pela mestre Suliane Freitas, pela mestre Angela Runacles, que eu nunca sei se eu falo Runacles ou Runacles, então, desculpa, Angela, por favor, pela doutora Tatiane Aoki, pela especialista Fernanda Machado e pela mestre Kátia de Souza. Então, de novo, nosso obrigado pelo convite. O nosso roteiro hoje, a ideia, a lógica da nossa conversa vai passar por alguns pontos importantes. E a gente quer partir da nossa base, né, da nossa raiz, da ciência do comportamento, muito rapidamente contar, a gente sabe que a maioria de vocês provavelmente já está muito habituado com essa conceituação, mas a gente espera também contar aqui com uma parte da audiência que esteja se aproximando e eventualmente tentando entender um pouco melhor o que é essa tal de formação baseada na aba. Então, a gente vai passar pela ciência do comportamento, depois pela análise do comportamento aplicada, tanto no campo de atuação da pesquisa, quanto da prestação de serviços. E aí, uma das coisas que é um momento que a gente gosta bastante de discutir e que é importante nesse contexto, um momento de discussão e esclarecimento sobre o que não é a aba, para termos claro, ou pelo menos um pouco mais claro do que é, no que ela se constitui. Nesse processo, a gente vai discutir as consequências, as principais consequências da desinformação sobre o que não é, das concepções equivocadas, que infelizmente são muito difundidas, sobre o que não é a aba, chegando no nosso contexto atual, que aqui no Brasil, já há alguns anos, estamos vivendo uma série de desafios decorrentes não apenas da alta prevalência, do aumento da prevalência de diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro do autismo e qualquer outro
outro tipo de neurodiversidade, mas também a gente está falando de consequências decorrentes das concepções equivocadas sobre o que é a aba. E isso traz para a gente um contexto que nos coloca diante da necessidade de agir e de assumir alguns encaminhamentos para preservar o nosso campo de atuação, a nossa ciência, de forma a difundir exatamente o que essa ciência se propõe a fazer, de forma clara e não equivocada, e também de produzir condições para que a população consumidora dos serviços baseados em aba possa receber uma prestação de serviços com o máximo de qualidade que for possível. Então, partindo desse contexto atual, a gente vai contar para vocês os encaminhamentos que a associação, que a ABPMC vem cuidando de implementar e desenvolver ao longo dos anos, e junto com a Comissão de Desenvolvimento Atípico, que é o principal braço da associação atualmente, no auxílio nesses cuidados, no auxílio com os cuidados para esses encaminhamentos. E, por fim, a gente quer apresentar os critérios de uma proposta de certificação, que, por enquanto, tem sido chamada de acreditação específica para prestadores de serviços baseados em aba para o desenvolvimento atípico. E aí a gente vai finalizar a nossa conversa de hoje discutindo sobre as conquistas que tivemos até agora e os desafios futuros, até para pensarmos juntos e juntas como é que a gente pode superar esses desafios. Então, partindo daí, depois de contar para vocês o nosso roteiro, quero só retomar aqui muito rapidamente, de forma direta, o que é a ciência do comportamento, né? A gente discutiu bastante, pensou em trazer as nossas definições clássicas dos nossos autores teóricos clássicos, mas a nossa proposta nesta conversa é falar um pouco mais diretamente sobre, e de forma resumida, o que consiste, né? No que consiste a ciência do comportamento, esse termo que a gente atribui para essa grande área de produção de conhecimento e tecnologia. Então, a análise do comportamento, ela é uma ciência que tem como objetivo, como objeto de estudo, o comportamento, e como toda ciência, ela é fundamentada em uma filosofia. A filosofia que fundamenta a ciência do comportamento, a análise do comportamento, é o behaviorismo radical. E ela é uma ciência que tem como objeto justamente o estudo da interação entre aquilo que o organismo faz e o ambiente no qual ele vive. Então, tem como objeto o comportamento. É daqui que a gente está partindo. Tudo bem? Então, vou passar a palavra para minha colega para continuar discutindo um pouco, minha colega Ariane, as bases filosóficas da nossa ciência. Por favor. Ok, obrigada, Cássia. Boa noite, pessoal. Então, assim, partindo dessa descrição que a Cássia fez, né, a gente precisa entender que comportamento envolve uma equação que necessariamente envolve o organismo e o ambiente. Então, não existe comportamento se a gente não olhar para esses aspectos, todos esses aspectos dessa equação. Tá? Então, e só aqui corroborando o que ela falou, então, sob essa base da filosofia behaviorista radical, a gente tem a análise do comportamento, que é a ciência do comportamento. E como toda ciência, ela tem um braço experimental e um braço aplicado. Tá? O braço experimental da análise do comportamento é a análise experimental do comportamento, que é basicamente o que os alunos têm acesso durante a graduação na faculdade. Tá? Então, a análise experimental do comportamento vai estudar a regulação do comportamento dos organismos, tá? De uma maneira geral. Então, o interesse vai ser em controlar e modificar os fatores que afetam o
comportamento tanto humano quanto de outros animais. Então, a análise experimental do comportamento vai gerar, a partir daí, princípios, descrições de princípios e leis gerais que regem o comportamento. A partir desses dados, né, e dessas descrições que a ciência do comportamento vai produzir, a aplicação desses princípios para resolver os problemas da nossa vida vai estar relacionada ao outro braço da ciência do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada, que é o braço aplicado da ciência do comportamento. Então, aqui a gente vai ter o uso desses princípios na criação de tecnologias de intervenção. Né? Onde houver questão humana, né, a análise do comportamento aplicada pode estar presente para resolver as mais diversas questões relacionadas aos seres humanos. Então, basicamente, aqui a gente teria as práticas que são geralmente identificadas como psicológicas, né? A clínica, a escola, né, o trabalho na saúde, dentro de uma organização. Né? E por que a gente está falando aqui psicológicas? Porque a análise, a ciência do comportamento, ela vai se desgarrar da filosofia historicamente e ela vai virar... a proposta vai ser que a psicologia seja a ciência do comportamento. Né? Então, é dentro da psicologia que, em geral, se tem acesso de forma mais aprofundada a essa teoria. Tá? Mas quando a gente fala de ciência do comportamento, de análise do comportamento aplicada, a gente já está falando aí de um campo multidisciplinar. Pode passar, Vinícius. Então, assim, dito isso, né, de uma maneira mais objetiva, o que é ABA? Né? Então, ABA é uma ciência, tá, na qual táticas derivadas de princípios do comportamento são aplicadas sistematicamente para melhorar comportamentos socialmente relevantes. E a experimentação é usada para identificar as variáveis que são responsáveis pelas mudanças comportamentais. Tá? Então, quando a gente fala de ABA, a gente está falando de ciência. Tá? E a gente está falando que essa ciência... Pode passar o próximo? Essa ciência... Pode voltar. Essa ciência, ela produz tecnologia para resolução de problemas humanos. Em nenhum momento aqui na nossa descrição a gente está dizendo que ABA é especificamente uma tecnologia para resolver questões relacionadas ao TEA, por exemplo. Tá? Então, onde houver questões humanas, a gente pode empregar tecnologia derivada da ciência do comportamento. Tá? Então, eu falei aqui para vocês o que é ABA, pode passar o próximo, Vinícius. Então, ABA não é método, né? Isso é uma coisa muito importante que seja dita e que fique clara para as pessoas aqui. Porque quando a gente entende, né? Pode passar o próximo. Quando a gente entende, né, que a gente tem um campo de pesquisa que faz fronteira tanto com a parte básica, né? Então, você tem a pesquisa que descreve princípios básicos fundamentais. Pode passar, Vinícius. E aí, esse pedacinho, né, da ciência do comportamento é a pesquisa básica. Você tem a pesquisa também que faz fronteira com o comportamento socialmente relevante, com os problemas da nossa vida, do nosso dia a dia. Pode passar, Vinícius. Aqui a gente também tem pesquisa, mas a gente tem pesquisa aplicada. Né? A gente tem a aplicação desses princípios básicos na resolução desses problemas num nível de pesquisa. Pode passar? Aí a gente tem essa fronteira entre todo essa produção que faz parte do nosso conhecimento, né, científico, é produzido pelos cientistas do comportamento, gerando tecnologias de intervenção que vão ser aplicadas por prestadores de serviço, tá? Então, clica o próximo. O próximo. A intervenção em ABA, né, para pessoas com TEA, é uma das possibilidades de prestação de serviço da análise do comportamento aplicado. Tá? Então, quando a gente fala que ABA é método, a gente está desprezando todo esse entorno que está relacionado à ciência do comportamento. E tudo isso de que lugar, né? Da onde a gente olha esse ser humano? Do lugar da filosofia behaviorista radical. Certo? Pode passar.
Então, novamente, né, depois da gente olhar esse panorama, fica claro por que é um problema chamar a aba de método, né? Pode passar? Então, quando a gente olha para a aba de uma forma tão restrita, isso tem consequências, né? A gente entende que o boom, né, de busca por intervenção, né, para pessoas com questões de desenvolvimento nos últimos anos, projetou a intervenção baseada em aba de uma maneira muito intensa, né? Mas essa compreensão errônea, né, ela gera muito problema, tanto na busca de serviço pelos consumidores, e aqui agora eu vou trazer especificamente para a intervenção baseada em aba para a TEA, já que a gente está falando da Semana de Conscientização do Autismo, né, e essa é a nossa proposta de discussão aqui hoje. Então, na busca por esse serviço, os pais não sabem direito que profissionais são esses, né, quem é esse terapeuta que faz uma intervenção baseada em aba. Né? Os profissionais de atenção primária, que são aqueles que vão direcionar esses pacientes, né, esses alunos que vão chegar, os profissionais que atuam nas decisões jurídicas, que vão definir se o plano deve ou não, né, custear o tratamento, né, o próprio seguro de saúde, se a gente tem uma concepção errônea do que é a aba, a gente tem uma confusão no direcionamento dos serviços, né? Por outro lado, né, na verdade, como consequência disso, a gente tem uma precarização no trabalho, né? O próprio profissional também se sente confuso em relação ao aprimoramento profissional. O que eu faço, né? Como é que eu me formo para fazer intervenção baseada em aba? Eu faço um curso de um final de semana, e aí eu já sou terapeuta, eu tenho que fazer uma especialização. O que eu tenho que fazer? Né? E aí, essa confusão toda vai produzir um problema imenso na efetividade da intervenção, e isso é muito grave, né? A gente vai ter crianças, adultos, adolescentes expostos a intervenções que são inadequadas, tá? Então, é muito importante que fique muito claro que olhar para a aba de uma forma restrita, como se fosse método, é danoso no ponto de vista da sociedade, né? Do que essa intervenção pode fazer pelas pessoas. Pode passar para o próximo. Na própria divulgação da intervenção, né? Então, a gente não tem equívocos somente do que é a aba, as pessoas falando método aba, que está incorreto, né? Mas também de como a intervenção funciona. Então, falas do tipo que a aba usa punição, né? Que só se usa a aba para questões específicas, né? Ou que é uma terapia que não envolve os pais. E essa é a mais clássica, né? Que a aba robotiza porque deixa o lúdico de lado, né? Se acontecer alguma dessas coisas aqui na intervenção que você está vivenciando, que você está fazendo, você não está fazendo aba, né? Então, pode passar o próximo. Né? Então, aba não é método, pode passar o próximo, né? E aí... Ari, desculpa te interromper, posso só fazer um complemento em relação a essa questão do método? Porque o que você trouxe é tão importante, do quanto que a gente vai culminar no risco de expor consumidores, familiares e indivíduos que receberam esse diagnóstico a uma intervenção equivocada. Eu quero enfatizar este risco que estamos correndo e também o risco de difundir uma ciência de forma absolutamente restrita, de forma absolutamente limitada e errônea. Então, quando a gente pensa em método, a gente pode pensar nesse termo de várias formas, mas na nossa área, quando a gente pensa em método, a gente pode é recorrente a gente pensar em um método de pesquisa, em que a gente precisa muito cuidadosamente descrever os passo a passo do que precisa ser realizado para se atingir determinado objetivo. E no papel de pesquisadores, nós gostaríamos, a gente faz um esforço danado para poder
descrever tecnologicamente o que a gente fez para poder permitir que outras pessoas reproduzam aquilo que a gente fez para chegar a um objetivo próximo, para replicar aquilo, mas a gente também pode pensar no método de uma forma mais comum. Por exemplo, quando a gente compra um móvel, a gente recebe, junto com esse móvel, um manual. E nesse manual está lá descrito, bem tecnologicamente, o passo a passo do que a gente precisa fazer para conseguir montar aquela mesa, para ter aquele produto. Quando a gente pensa em intervenções baseadas em aba, tudo que a gente menos consegue fazer é reproduzir, replicar passo a passo para obter o mesmo resultado. Porque as intervenções, elas são muito eficazes quando elas estão olhando para o indivíduo, quando elas são individualizadas, personificadas. Então, é incoerente, por princípio, pensarmos em aba como um método, ainda que considerando que método implica numa sequência de ações que devem ser realizadas daquela forma para se atingir determinado objetivo. Sempre igual. Faz pouco sentido pensarmos nas nossas intervenções dessa forma. É incoerente e é arriscado. Como a Ariane bem falou, tanto para oferecer serviços equivocados, quanto para difundirmos a nossa ciência de uma forma muito perigosa. Era isso, Ari. Então, assim, a gente, como consequência, né, desse boom que a gente tem vivido e de toda essa desinformação, o contexto que a gente tem é a aba difundida por meio da prestação de serviço para pessoas somente com desenvolvimento atípico, né, e autismo, né, TEA, transtorno do espectro do autismo. A gente tem diferentes profissionais que começam a se autodenominar especialistas em aba, né? E aí você tem uma proliferação de cursos coordenados e lecionados por profissional que tem formação inadequada, insuficiente, né? E os familiares das pessoas com TEA, os convênios de saúde, os médicos e as escolas têm dificuldade de identificar profissionais adequadamente, né? Para poder trabalhar com essa população. Pode passar o próximo. Leila. Oi, Ariane, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui, identificando várias pessoas aqui no chat. Obrigada. Bom, os desafios são muitos, né? Como a Ariane acabou de falar, os desafios são muitos, e agora, então, no nosso roteiro, a gente vai falar um pouco dos encaminhamentos, o que temos feito, né? Vamos falar um pouco da nossa história, e começando aqui, a gente vai falar um pouco dessa meta, né, dessa missão, que é fazer informação e divulgar informação pela ABPMC, por essa comunidade científica que estamos há tanto tempo, né, que representa aí a análise do comportamento no Brasil. Então, a gente tem, a ideia é produzir informação, produzir conhecimento, informação, para que alguns grupos, algumas pessoas da sociedade civil interessadas nesse assunto específico que a gente está falando aqui, que hoje é o ABA, para desenvolvimento atípico, já estão organizados. Então, a gente tem aí consumidores, que a gente está chamando, né, tanto familiares quanto planos de saúde, que já estão aí pela sua própria história, de uma maneira bem aquecida, eu diria, organizados em grupos. Então, assim, jorrar informação para essas pessoas é fundamental, para que elas possam também se organizar, levando em conta esses parâmetros. Parâmetros é uma palavra que a gente vai usar bastante a partir de agora. E os profissionais aí a gente vê a cada ano que passa, cada década que passa, como aumenta o interesse, como muita gente vem para essa área. Então, ter informação é muito importante, informação de qualidade, para evitar essa distorção da área, essa precarização, não apenas da área, mas também do serviço. E a própria comunidade científica, né? Então, a produção, a organização, divulgação que promove a acessibilidade, a criação desses parâmetros
para nortear, né, aí a busca dos consumidores e a formação dos profissionais, que estão chegando a todo momento, e a própria proposta de acreditação, que vocês vão conhecer um pouco mais agora, embora esteja no site da BPMC, a gente vai falar um pouco mais a miúde, tá bom? Pode passar. Bom, encaminhamentos da própria Comissão de Desenvolvimento Atípico, quais têm sido nossos principais objetivos? Então, é contribuir, de alguma forma, para proteger os consumidores nessas intervenções baseadas em aba para pessoas com desenvolvimento atípico, zelar pela integridade da análise do comportamento enquanto ciência e prática. Então, essa fala maravilhosa da Ariane agora vem exatamente nesse sentido, né? É nosso objetivo zelar por essa integridade da ciência do comportamento, e zelando por ela, a gente vai entender o que é essa ciência, quais são seus domínios e qual a importância dos impactos na prática. Produzir essas diretrizes, né, que norteiam a formação desse prestador de serviço, desses agentes de ensino, que a gente vai falar assim também, favorecendo práticas profissionais baseadas numa formação ética, compatível com os princípios teóricos e conceituais da análise do comportamento. E compartilhar essas informações, né? Tão importante quanto produzir é compartilhar. E é um desafio compartilhar, né? O mundo roda, a gente está produzindo e compartilhar aqui dentro dessa comunidade da BPMC. É um desafio também, mas ele é não menos importante. E, por fim, falar desse momento que estamos nesse ano, que é o status dessa comissão, que é implementar exatamente esse processo da acreditação científica específica, que é também aí um grande desafio, né? E que a gente quer sempre compartilhar com vocês, quer que vocês entendam cada passo que a gente está, quais são esses desafios, e que vocês venham junto com a gente, porque esse apoio é muito importante. Pode passar, Vinícius. Bom, falando um pouco da nossa história, ela já é uma história com alguns anos aí, gente. Então, desde 2016 que essa comissão está aí, está batalhando. Entre os anos de 2016 e 2017, era um momento inicial que os membros da BPMC estavam se reunindo para discutir exatamente esses problemas decorrentes dessas concepções errôneas, né? Tanto do que é a aba é método, né? Quanto, por exemplo, que a aba não é só plateia. Tudo isso vai precarizando, então tudo isso fazia parte desse caldo aí entre os anos de 2016 e 2017, que estava aquecido. Então, aí a comissão vem como uma resposta a isso, e essa comunidade que começou a discutir nessa época. Entre 2018 e 2019, a Comissão de Desenvolvimento Atípico, ela já estava trabalhando muito, ela já estava em pé, ela já não era mais um bebezinho, ela já estava aí caminhando, amadurecendo, e até formando grupos de trabalho, que a gente vai falar sobre isso, para a criação desses critérios relativos à formação do profissional. A gente estava estudando, a gente estava trazendo, foi um grande desafio. A gente precisou de ajuda e a gente vai falar sobre a importância desse apoio que a gente buscou na comunidade científica e prática. Em 2019, foi um momento muito importante, emocionante, na Assembleia ainda presencial, né, gente? Que logo voltará, a gente votou e foi aprovada realmente aí a existência, né, a criação dessa comissão de acreditação específica. Então, esse foi um marco, foi muito importante, né? A gente apresentou os critérios preliminares e foi aprovada e instituída, então, a Comissão de Desenvolvimento Atípico. Nessa mesma época, a gente fez uma consulta online, que talvez alguns de vocês tenham respondido, e tentando mapear, mesmo que de forma informal, quem eram esses analistas do comportamento, onde estavam, se eles estavam interessados, qual era aí o interesse e o perfil dessas pessoas. Foi muito interessante, a gente usa ainda esses dados
até hoje para discutir encaminhamentos. E em julho de 2020, agora já no online, já na pandemia, a gente realmente aprovou em definitivo esses critérios. Também foi uma assembleia muito emocionante, as pessoas participaram, né, os associados, e a gente votou aí de uma forma muito plena esses critérios. E agora, em 2021, estamos nesse processo de implementar a acreditação específica, que é um processo também que tem demandado, porque nós somos analistas do comportamento, nós somos cientistas aplicadas, somos prestadores de serviço com crianças e adolescentes e adultos indivíduos, né, aí da neurodiversidade, do desenvolvimento atípico, e nos deparamos em procurar empresas, né, entender isso e trazer também toda essa confiabilidade, buscar isso. Então, estamos exatamente nesse momento agora. Pode mudar, Vinícius, por favor. Gente, nós precisamos lá, então, voltando a 2018, 2019, de uma força-tarefa para desenvolver esses critérios, esses parâmetros, né, para formação conceitual e prática. Então, a gente estava estudando o que já tinha sido feito internacionalmente, aonde a gente ia se basear e como a gente ia se inspirar nisso para formar os nossos nacionais, que é o objetivo dessa comissão. Então, a gente chamou algumas pessoas, realizamos 3 GTs, um muito importante, de refinamento dos critérios. Então, veio o Matheus Brasileiro, Renata Veloso, Bruna Colombo. Depois também tinha um GT voltado para a implementação, então que iria buscar empresas, estudar a questão de viabilidade financeira, né, viabilidade de implementação, propriamente dito, e um GT3 de divulgação do que a gente estava fazendo. Notem que a gente tem aqui, se preocupou muito na formação desses GTs, de chamar pessoas de várias partes aí do Brasil. Então, a gente tem Maranhão, São Paulo, Salvador, Jundiaí, Campinas, São Paulo, Espírito Santo, Daniel de Maranhão. E então foi bastante profícuo esse tipo de formação, e é algo que até estamos colocando que tenhamos sempre, em momentos mais desafiadores e difíceis, formações de novos GTs. E também chamamos pareceristas da comunidade analítico-comportamental, tanto da área mais de pesquisa, quanto da área de aplicação, para vir dar seus pareceres, para vir participar com a gente nesse momento. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que veio, que participou, que ajudou. Sem essa força-tarefa, provavelmente não tínhamos conseguido delinear, né, esses parâmetros, esses critérios. Pode passar, Vinícius, por favor. Então, vamos começar a mostrar um pouco quais são esses critérios aí de acreditação desse documento, que, lembrando sempre, está no site da ABPMC, tá? Pode ir. Vamos falar um pouco sobre os agentes de ensino. Pode ir, pode colocar tudo. Não, uma anterior, por favor, Vinícius. Aqui a gente tem um modelo piramidal. Acho que não veio a figura. Eu posso falar sem a figura. Eu vou falar rapidinho, porque depois a Cíntia vai me complementar. Se você quiser, eu posso compartilhar por aqui, Lê. Quer que eu compartilhe por aqui? Pode compartilhar, você sabe fazer isso. A Cássia, ela realmente tem algumas soluções tecnológicas, gente, aqui nessa comissão, que arrasa. Porque se dependesse de eu ter uma solução assim, eu não ia conseguir. Mas o que a gente... falando, Leila. Eu vou falando. O que a gente tem aqui é uma estrutura piramidal, imaginem, que a gente tem um agente de ensino que a gente denominou de supervisor, que é alguém com um mínimo de mestrado, desejável doutorado, uma formação estricto sensu, em análise do comportamento, que é aquela pessoa que vai delinear os PICs, os PEIs, os planos de intervenção, né? Ele tem esse olhar 360 e ele se responsabiliza
em último caso, pelo programa, pelo andamento do programa, pelo andamento da criança, pela evolução. Abaixo dele, a gente teria o analista coordenador, que numa estrutura maior de entrega de serviço, esse agente de ensino coordenador é alguém que tem um lato sensu, né, que tem um título de especialista, e que ele aí faz essa ponte, digamos assim, entre todo esse trabalho super global de responsabilidade última do supervisor para a linha de frente, que é quem faz acontecer, que são os aplicadores, né, que eles precisam ter uma formação de ensino médio, tá? É desejável fazendo aí um curso superior, né? Uma universidade, uma faculdade, e essas pessoas, elas são muitas, porque aqui a gente trabalha com uma etiologia que necessita de um trabalho mais intensivo. Então, essa aqui é a configuração que a gente montou e a formação que a gente adaptou aqui para o Brasil. A Cíntia vai continuar a falar. Obrigada. Eu preciso Aí. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns critérios que a gente definiu. Como a Leila e a Ariane já colocaram, não foram nós unicamente que definimos esses critérios, né? Teve toda uma comunidade científica apoiando a gente, de várias regiões do Brasil, tá? Então, isso aqui a gente considera que é representado por muitos outros analistas do comportamento e não só pela nossa Comissão de Desenvolvimento Atípico. Então, como a Leila falou, a gente tem 3 profissionais aí, níveis de profissionais envolvidos numa intervenção, o aplicador, o coordenador e o supervisor, e eles vão se diferenciar num nível de formação, né? O supervisor teria aí um nível de formação mais alto, né? Ele ser mestre ou doutor na área de análise do comportamento ou psicologia ou áreas afins. Enquanto o coordenador, ele é um especialista em análise do comportamento ou áreas afins, e o aplicador, como a Leila já mencionou, ele teria ele é um profissional aí que concluiu o ensino médio e provavelmente o que a gente vê na prática, que são aí os estudantes, né, dessas áreas afins, educação física, pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outras. É muito importante que o supervisor e o coordenador estejam inseridos num conselho profissional de classe, né? Os conselhos, eles têm o poder regulatório e fiscalizador. A BPMC não pretende ter esse poder, mas quem fiscaliza a profissão são os conselhos, né? Então, esses profissionais que vão estar aí sendo responsáveis, principalmente o supervisor e abaixo dele o coordenador, eles têm que responder a um órgão regulatório. Isso para a segurança de todos, do próprio profissional e dos clientes. Então, dizer, né, nossa, mas aquele caso é atendido por um estudante sem supervisão. É o conselho de classe, sem uma supervisão presente, né? Então, é o conselho de classe daquele profissional que se diz o supervisor, que tem que responder a esse pedido, tá? Além de estar, né, inscrito num conselho, precisa ter um parecer aí de nada consta ético, ou seja, não está envolvido em problemas já identificados envolvendo questões éticas. Como a gente vai falar no próximo slide, vai ter que ter aí uma carga horária mínima de cursos específicos para a área de desenvolvimento atípico. O aplicador com
cursos livres, e o coordenador e o supervisor nos níveis de pós-graduação e mestrado e doutorado também ter disciplinas em áreas específicas do desenvolvimento atípico ou para a terra. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui nesse slide, vocês vão ver as áreas de conhecimento que a gente colocou como mínimas para a formação desses profissionais, tá? Então, todos eles, tanto o supervisor, quanto o coordenador, quanto o aplicador, eles têm que ter uma carga, não está descrita aqui, mas cada um vai ter uma carga horária mínima em cada uma dessas áreas, tá? E o nível do curso, o nível do aprofundamento em cada uma dessas áreas, desses conteúdos, também vai de acordo com o nível de formação. Uma coisa é você ter uma disciplina de conceitos básicos de análise do comportamento num programa de mestrado, outra coisa é você ter uma disciplina dessa num curso livre, né? O aprofundamento é bem diferente. Então, basicamente, a gente divide as áreas de formação em conceitual, avaliação e medidas, intervenção, treinamento e supervisão, que é muito importante, é uma das áreas que a gente vem batalhando e divulgando, né, que essa supervisão e esse treinamento ocorra de maneira efetiva, que já chegou a ficar lá para trás em outros momentos dessa prática aqui no Brasil, e aí os conteúdos específicos relacionados ao TEA e ao desenvolvimento atípico, conversando com outras áreas e não só com a análise do comportamento. Pode passar. Então, a gente também está destacando aqui que a gente teve um cuidado, né, em elaborar os requisitos da prática supervisionada. Aqui tem, né, o nosso objetivo não é ficar falando para vocês quantas horas, quantos meses, tudo isso ainda está por ser definido, a princípio é isso que a gente tem, mas pode ser que venha a mudar. Né? Então, aqui é para mostrar o quanto que é importante ter a supervisão, uma supervisão frequente, uma supervisão intensiva, e quanto menos a formação, maior a necessidade de supervisão, tá? E quanto maior a formação, a gente entende que ainda assim precisa de supervisão, de discussão com os pares, mas as horas exigidas são um pouco menores. E também aqui a gente vê, né, que a importância da prática, né, então, para se tornar aí um supervisor, a gente aconselha ter, então, 18 meses em que teve supervisão, 36 horas de supervisão ao longo desses meses, um mínimo de 6 clientes atendidos nesse papel, tá? Então, a gente também considera, para cada formação, uma história prévia de atuação e envolvimento com os clientes. Pode passar. Esse slide, na verdade, ele foi criado pensando em que a BPMC ia ser o órgão que ia fazer a acreditação ou a certificação, ainda o nome a definir. Eu já vou contando um pouco para vocês que a gente está num processo de namoro aí com alguns órgãos que fazem acreditações e credenciamentos, né, e que eles já têm esse serviço muito bem andado, estabelecido para diversas áreas, né, tanto da saúde quanto fora da saúde, e a gente achou que a nossa acreditação também deveria ser implementada por uma empresa especializada, né, deixar o processo mais profissional possível.
Então, enquanto a gente achava, né, estava no caminho da própria BPMC ser esse órgão que iria emitir a certificação, a gente produziu aí essa tabela mostrando os documentos que seriam necessários para apresentar a BPMC. Provavelmente, esses documentos também vão ser pedidos, né, na hora que uma instituição terceira for fazer esse processo de acreditação em parceria com a BPMC. E a gente está trazendo aqui, porque mais do que querer falar para vocês, né, que documento vocês têm que providenciar ou não, é nortear a formação, né, que vocês têm que ter. Então, é um resumo aí de toda a formação que o analista do comportamento, para trabalhar em determinado nível, supervisor, coordenador ou aplicador, ele vai precisar ter. E isso ajuda também a gente olhar ao nosso redor e ver qual é o perfil de profissional que está trabalhando. Eles chegam perto dessa lista, dessa tabela de formação, né? Nossa, aquela clínica que eu conheço, eu não sei qual é o conselho que representa a classe dos profissionais que estão lá. Então, é importante que todo mundo saiba, né? Tanto os consumidores quanto os profissionais, quais são os requisitos profissionais que a BPMC está sugerindo aí para a BPMC e a comunidade, de maneira geral, para esses profissionais, tá? Pode passar. Outra questão importante que a gente destacou para a formação a educação continuada, né? Uma formação continuada. Então, não bastaria tirar a acreditação apenas uma vez na vida, estou acreditado para todo sempre. Não, a gente acredita que todo profissional tem que continuar estudando, atuando, sendo supervisionado pela vida toda, né? A nossa ciência e principalmente a tecnologia derivada dela evolui muito e muito rápido, né? Tem muitas pesquisas acontecendo, então as nossas práticas de 5 anos atrás não são mais as mesmas práticas de hoje. Então, é uma área que requer uma atualização constante e um estudo constante. Então, a gente deixa muito claro na nossa proposta de acreditação e de formação do profissional a necessidade de uma formação continuada, e para isso o órgão acreditador ele precisaria de certas garantias aí de que esse processo é continuado. Então, a gente faria uma renovação da acreditação ou da formação. Pode passar. Todo esse documento escrito mais detalhadamente, ele está disponível no site da BPMC. Parece que o site ele está sendo renovado, né? Mas eu acredito que já está ainda. Acho que vocês confirmam, meninas? Já está no site divulgado? Ainda? Sim, o Vinícius acabou já de falar. Então, o link. O Vinícius botou aqui o link para todo mundo. Isso, onde tem esse documento, e vocês podem ler mais pormenorizadamente. Pode voltar aquela tela? Vinícius, você volta, que eu ainda não concluí. Bem, então, a gente apresentou até agora, né, então, alguns dos critérios para vocês terem uma noção. A gente convida vocês para verem os critérios da formação do analista do comportamento no próprio documento.
E a nossa vontade era que no ano passado a gente conseguisse já iniciar o processo de acreditação já no ano passado. Quando a gente começou a ver quais eram os recursos que a BPMC tinha para iniciar esse processo, a gente viu que era um processo bem elaborado e que a gente precisaria de mais braços e pernas para conseguir implementá-lo apenas pela associação, né? Então, a gente foi atrás de empresas acreditadoras de várias áreas do mercado e apresentamos toda essa proposta que está no site, né, para essas empresas, e estamos orçando os valores de modo que fique o mais seguro e o mais acessível possível para toda a nossa comunidade, né? Então, tem empresas acreditadoras que são super caras, né? A gente está indo atrás de empresas que consigam caber no nosso bolso, vamos assim dizer, né? De prestadores de serviço da saúde. A gente está com esse pensamento aí, essa preocupação. Embora a gente não tenha, então, conseguido, no ano passado, implementar dentro da BPMC e começamos um outro processo para a acreditação por uma empresa, né, profissionalizada nisso, a gente começou a perceber que as diretrizes desse documento começou a nortear muitos cursos e muitos profissionais. A gente viu, há pelo menos uns 2 anos, uma mudança em direção ao que os consumidores querem, eles estão sabendo pedir muito mais o profissional que ele quer que atenda o seu filho, o convênio também está sabendo muito mais sobre qual é a formação que deveria ter esse analista do comportamento. Então, a gente viu que a diretriz está servindo, se não para regulamentar ou para acreditar, mas para informar, né? A gente hoje acha que a comunidade está sabendo muito mais como eu vou atrás da minha formação e como eu vou atrás de um bom profissional com uma boa formação. Claro que ainda a gente tudo isso leva tempo, né? Os cursos também têm que se moldar a esses critérios, e a gente já tem visto os cursos tomando muito mais cuidado na hora de montar a sua grade e os profissionais que lecionarão as aulas, né? E o próprio aluno também está buscando muito mais cursos que sigam as diretrizes e que tenham profissionais qualificados. Uma outra conquista, né, foi que a gente era uma comissão não permanente na BPMC, ou seja, que poderia ser destituída a qualquer momento, mas a gente conseguiu que essa comissão, não em nome de Cíntia, Ariene, Leila ou Cássia, mas a comissão, independente da pessoa que estará ali no ano vigente, ela seja uma comissão permanente dentro da BPMC. E a gente concluiu no ano de 2021, nesse início de ano, e já apresentamos para a Giovana, o regimento interno dessa comissão, que vai passar agora pela revisão de um advogado, que permita com que a gente consiga, que vai permitir que essa comissão comece a rodar com pessoas, né? Agora a gente já tem regras bem claras, já tem muito claros os objetivos e a estrutura que essa comissão precisa, então está na hora da gente expandir ela para outros profissionais. Uma das nossas preocupações é que essa comissão seja representada pelas diferentes regiões do país, né? Então, à medida que uma de nós for saindo dessa comissão, o critério de entrada será
Pessoas de outras regiões, pessoas com outros níveis de formação e não só doutoras, atualmente é só doutoras, pessoas com outras formações profissional, né, de diversas áreas aí da saúde ou da educação, tá? Então, isso tudo está na nossa proposta, só não conseguimos abrir mais até agora, porque a gente teve que se organizar enquanto comissão e criar esse regimento. Mas, a partir do momento que a implementação com a empresa profissionalizada estiver em vigor, a empresa ainda não foi escolhida, os orçamentos são caros e pesados, né? Tem que ter um investimento inicial da associação. A associação não tem esses valores para esse investimento inicial, e até por conta disso, aí a gente está fazendo essas doações das nossas horas, né, dos nossos honorários de aulas nesse mês, para que a BPMC consiga aí suprir as demandas que esse processo vai requerer. E, por fim, a gente acredita aí que nós conseguimos comunicar, disseminar, e a gente tem trazido um impacto importante na comunidade interessada, né? São muitos questionamentos, muitos profissionais correndo atrás e buscando mais formação, inclusive nós, obviamente, né? Então, a gente está aí feliz com as conquistas e abertas e com energia para os novos desafios. Pode passar, acho que agora são as referências. Então, a gente encerra por aqui. Ó, 59h56, cravado, 60 minutos, que era nossa proposta. E a gente abre agora, né, para o pessoal que está ao vivo, online, fazer as perguntas, sugestões, questionamentos, e o Vinícius vai moderar para a gente. Primeiramente, eu quero dizer que foi muito esclarecedora a apresentação em vários pontos, e foi muito bom trazer também esse resgate do que é a aba, que por vezes acaba confundindo, talvez não os analistas do comportamento, espero que não, mas a população geral por vezes acaba confundindo. Então foi muito legal ter essa introdução ao tema. A gente tiveram alguns comentários durante a palestra, algumas perguntas, outros mais no sentido de sugestão. O primeiro foi do canal Inova Psi. Ele perguntou a respeito de como seria interessante profissionais de outras áreas participarem da comissão. Como eu vi ali nos grupos de trabalho, tinham profissionais de outras áreas, né? Mas deixo essa pergunta se dentro da comissão seria possível essa participação. Isso, na verdade, prazer, acho que Inova. Na verdade, essa é uma preocupação nossa, né? A gente sabe que a análise do comportamento, ela entrou no Brasil pela psicologia, né? Então, ela é uma área que hoje, no Brasil, é dominada normalmente por psicólogos, e eu acredito que por conta do trabalho com desenvolvimento atípico, ela acabou sendo disseminada e difundida em outras áreas da saúde e da educação. Que bom que ampliou aí o conhecimento dessa ciência para outras pessoas que talvez não conheceriam se não estivessem trabalhando aí com desenvolvimento atípico. A nossa comissão surgiu, então a gente contou um pouco o histórico da comissão, né? Acabou surgindo a BPMC, ela por muito tempo ela foi frequentada por psicólogos e médicos, né? Grande parte do público sempre foi esse, e como eu disse, mais recentemente outros profissionais estão fazendo parte. Então não é à toa que a comissão surgiu com psicólogos, né? Porque é uma tradição da nossa área ter sido iniciada por psicólogos. Mas, no nosso estatuto, a gente já colocou como um critério
critério, né, de seleção dos membros é ter essa heterogeneidade na formação, tanto a formação acadêmica, quanto o nível de formação, né, um mestre ou um especialista também comporão essa comissão. A gente acredita que esse novo regimento vai entrar em vigor assim que a gente conseguir finalizar esse processo de implementação. A gente não quer agora, nessa reta final, que a gente já está sintonizada e conversando com as empresas, se preocupar mais com o regimento em si. Mas assim que tiver implementado o processo, a gente vai estar convidando, e aí todos os critérios de como será a entrada de outras pessoas estão descritos nesse regimento. Então, fiquem tranquilos que a gente está preocupado com essa democratização dentro da área e com diferentes formações. Perfeito. E vale lembrar, né, Cíntia, nesse seu relato, que a Comissão de Desenvolvimento Atípico, até ano passado, ela era uma comissão da BPMC, mas ela ainda não tinha o status de comissão permanente. Então, no ano passado, em assembleia, a Comissão de Desenvolvimento Atípico, por meio de votação em assembleia, se tornou uma comissão permanente. E aí, em função disso, foi necessário criarmos esse estatuto para dar continuidade aos próximos grupos que comporão essa comissão. E aí, só reforçando o que a Cíntia já falou, nesse estatuto que já apresentamos para a diretoria, já foi discutido tudo isso, a gente fez questão de estabelecer, deixar por escrito que a gente espera essa heterogeneidade, tanto na formação dos membros que comporão as próximas comissões, quanto nos papéis dos agentes de ensinos acreditados, que também comporão. Então, a gente não espera que seja uma comissão formada apenas por supervisores, a gente precisa discutir entre nós, entre os nossos pares, em todos os âmbitos e do ponto de vista dos diferentes papéis. E alguns dos critérios para a seleção envolve, inclusive, a localização geográfica do país no qual o profissional reside, considerando que será um processo voluntário, né? As pessoas vão se candidatar, quem tiver interesse, e a partir da... Associados, né, Cássia? Associados. Isso, associados. BPMC. Perfeito, Ari. Os associados interessados se candidatarão, passando por um processo seletivo que vai ser referendado pela diretoria executiva, assim como os outros, como já fazemos atualmente em relação a outras comissões da BPMC, por exemplo. Quando há substituição dos membros da comissão de acreditação, por exemplo, nós recebemos, os associados recebem os nomes que se candidataram, a gente vota, se é a favor, o mesmo processo ocorrerá. Não é algo que será definido por nós ou pela comissão, né? Será definido pela comunidade. Eu só queria complementar, né, que foi um dos desafios e inovação dessa comissão. Num dos GTs, a gente estudou muito todos os conselhos, os 14 conselhos de saúde, o Conselho da Educação, a gente entrou em contato com todos eles para conhecer melhor, porque a gente entendia que fazia parte do escopo da comissão, dos membros virem as pessoas, né, essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade, e também foi uma inovação a formação do aplicador, né, de ser alguém que tinha o ensino médio completo. Então, foram grandes inovações. Acho que essa pergunta é interessante por isso também, e a gente deseja muito, porque ela é fundamental para a área, ter essa diversidade de formações. Perfeito.
O próximo comentário foi feito pela Poliana. Acredito que já foi abordado um pouco, mas vale a pena falar de novo sobre isso. Ela atua dentro da Comissão de Psicologia na Educação do Conselho Regional do Maranhão, e ela fez uma sugestão a respeito da descentralização do Sudeste da Comissão de Desenvolvimento Atípico, que foi um pouco o que vocês falaram já sobre essa mudança de comissão, né? Mas foi essa sugestão que ela fez. Ela comentou que a professora Leila acompanhou os trabalhos desenvolvidos no Maranhão pelo Conselho Regional, e comentou que tem muito trabalho a ser feito no Norte e Nordeste em relação a esse tema. Eu diria que tem muito trabalho a ser feito em todas as regiões, mas sem dúvida, regiões que atualmente não podem contar com centros formadores, centros de formação tradicionais que temos aqui no Brasil, por esses centros ainda estarem em regiões centralizados em algumas regiões, eu concordo com a Poliana de que algumas regiões, de fato, precisam participar de muito perto para poder estarem com as suas demandas incorporadas no que está sendo desenvolvido como proposta, né, pela associação. É um cuidado que a gente está tentando, que a gente propôs na nossa implementação e tentando manter, até porque é isso, atualmente, coincidentemente, todas as pessoas da comissão moram em São Paulo, mas não somos necessariamente de lá, né? Também temos vivência de trabalho e de experiência de vida mesmo em outras regiões fora desses centros. Então, a gente sabe da importância disso. Temos uma pergunta do Fábio em relação às clínicas privadas oferecendo intervenções aplicadas por estudantes sob supervisão não acompanhada. E ele comentou sobre essa preocupação crescente em relação a essa temática e pediu uma espécie de posicionamento sobre essa situação. Eu queria responder essa pergunta, né, porque eu queria retomar, inclusive, a questão da formação da equipe, né? Então, a gente colocou lá uma proposta que envolvia um supervisor, eventualmente um coordenador e aplicadores, tá? Isso é uma das possibilidades que o serviço pode ter, né? Todo serviço de intervenção baseado em aba necessariamente tem que ter um supervisor, que é quem vai delinear a intervenção. Se quem vai aplicar são pessoas que têm segundo grau, ou são pessoas que têm especialização, se vai ter essa formação ou não, né? Eu acho que isso é algo que vai depender muito de muitas variáveis, né? Da onde essa intervenção está sendo feita, da possibilidade que essa família tem ou não, tá? Então, se a gente tem estudantes, né, estagiários, que estão sendo supervisionados, né, a priori, sob controle dos critérios que a gente usou, não há nenhum problema. Agora, é muito importante deixar muito claro que a BPMC não é um órgão regulatório, tá? Então, a BPMC não vai fazer... E nem fiscalizador, né? Exato, não vai fiscalizar, né, não vai fiscalizar como que está sendo feita. Essa não é a proposta, né? A gente vai dar parâmetros de pares. Somos uma comunidade de analistas do comportamento. Descrevemos parâmetros de pares baseados na literatura científica. Esse documento, a gente brinca que é quase uma tese de doutorado, porque ele levou pelo menos 4 anos para ser elaborado, e agora a gente está neste momento de avaliar como será feita a implementação, recebendo os orçamentos e vendo como a coisa será viabilizada, né? Mas a ideia é que isso gere um parâmetro profissional, né? Não é um parâmetro de fiscalização. E aí eu só queria linkar, porque alguém falou, em algum momento, Vinícius, pode ser que ele traga novamente essa pergunta, essa questão, alguém falou sobre códigos de ética, né? Então, acho que é um próximo caminho que pode se pensar assim, né? Mas a gente está construindo, a gente está pavimentando o caminho. Então, primeiro a gente tem que ter parâmetro,
né, porque a comunidade antes não sabia quem era esse analista do comportamento. Qualquer pessoa podia dizer, eu faço intervenção baseada em aba, né? Então, agora a gente está dizendo que a ABPMC, né, que é a comunidade de analistas do comportamento do Brasil, é uma das comunidades, é talvez a comunidade mais sedimentada historicamente. A ABPMC está descrevendo como parâmetros para um analista do comportamento que faz intervenção baseada em aba para a TEA, estes critérios que estão no link que o Vinícius colocou para vocês, tá? Então... Ari, eu percebi que na frase do Fábio, ele coloca, né, uma sob supervisão, mas que não é acompanhado, isso, né? Então, assim... Cíntia. Oi, voltei? Fui eu. Vocês estão ouvindo? O Fábio coloca, né, as intervenções aplicadas por estudantes sob supervisão, mas não acompanhada, né? O nosso objetivo é que o supervisionando seja supervisionado efetivamente, e a gente até estabelece um critério de horas práticas supervisionadas. O Fábio, mas para essa questão, por exemplo, o Conselho da Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, ele obriga o estagiário, né, estar sob os olhos do supervisor. Eles têm que estar no mesmo ambiente, até onde eu entendo. Então, esse tipo de fiscalização, quem pode e deve fazer é o conselho de classe do profissional que supervisiona. Eu não sei qual é a regra da fiscalização da fonoaudiologia para ter estagiário, mas por isso que é importante ter um conselho de classe representativo. É ele que tem o papel de regulamentar e fiscalizar exatamente isso que você está colocando, tá? Então, eu sugiro que você abra denúncias aos conselhos representativos de classe das pessoas das clínicas, dos supervisores das clínicas às quais você está se referindo, tá? E um esforço também nesse sentido, aí uma complementação, que lá no documento, Fábio e todo mundo, para vocês conhecerem um pouco mais, a gente se preocupou em operacionalizar o que eram essas funções do supervisor, do coordenador, do aplicador, né, e sinalizar isso mesmo, né, operacionalizar, descrever e falar o que cada um pode fazer e clarificar o que é esse acompanhamento. Então, a gente é tão preocupante isso, e tão fundamental numa entrega de serviço, que está lá contido no documento também essa clarificação sobre essas funções e o que deve ser acompanhado, o que o aplicador pode fazer sozinho, que são poucas coisas, e o que ele não pode, tá bom? Convido a conhecer mais lá, nosso documento. Sobre o link do documento, Fábio, eu coloquei ele aqui no chat, já eu fixo ele vai ficar lá em cima aparecendo. Legal. Tivemos mais um comentário do canal Inova Psi, acredito que em relação aos critérios, foi comentado, gente, mestrado acadêmico segundo o MEC é para fins de pesquisa e docência, entendo a importância da hierarquização, mas nenhum conselho exige mestrado para atuação profissional. Excelente pergunta, Inova. Excelente, e fico muito grata de poder responder. Sim, o mestrado acadêmico é para o MEC, né? É para fins de pesquisa e docência. Então, como vocês viram, a Ariane apresentando, aba é ciência. Você não vai aprender essa ciência na raiz fora de um programa de mestrado. Tá? A gente não está falando só de um atendimento clínico, a gente está falando de prestação de serviço baseado numa ciência que é a análise experimental do comportamento. Não tem como fazer esse serviço sem ser baseado na ciência. Ciência e pesquisa a gente aprende em programas de mestrado e doutorado. Isso precisa ficar muito e muito claro. Né? Então, a gente não tem como abrir mão disso. A gente não está falando de um trabalho clínico puramente, a gente está falando de ciência. E ciência se ensina no mestrado e doutorado, por isso é indispensável. Tá? E não é eu
Ariene, Leila, os analistas do comportamento que tem essa formação como um todo, a nossa comunidade que assina embaixo disso, tá? Não é uma vontade minha da Ariene, não tem como fazer esse trabalho se você não sabe fazer pesquisa. Você não aprende pesquisa na graduação e não aprende análise experimental do comportamento pura e simplesmente em cursos, em programas de mestrado e doutorado. Tá? E não precisa ser acadêmico, né? Pode ser um mestrado profissional, por exemplo. Pode. Né? Então, mas precisa saber fazer pesquisa, senão você não sabe planejar dado, coletar dados, você não sabe olhar para dados, você não sabe tomar decisão. Esse trabalho não é manualizado. Exato. Ele é construído. Claro que os manuais nos ajudam, né? Não estou jogando todos no lixo, eu uso vários manuais, mas eu não sou nada sem a formação em pesquisa, tá? E nenhum de nós será. É do desenvolvimento de uma pessoa que a gente está falando. Então, assim, é muito grave, né? Então, a gente precisa saber onde buscar as respostas. Não há receita de bolo. E essas respostas vão estar nas habilidades de pesquisa, nas habilidades científicas que o supervisor tem que ter. Os conselhos, eles não têm mesmo como, talvez, especificar e regular exatamente todas as práticas, ainda mais com uma prática como a nossa aqui, com tantas especificidades. Por isso, a necessidade de uma complementação, de uma acreditação, exatamente por conta disso. Então, voltando lá, a ideia não é fiscalizar, nem ter, né, esse objetivo, essa comissão, mas é informar. E quando a gente trouxe, né, a formação estrito sensu para supervisão, isso que a Cíntia não é porque a gente gosta, porque aqui também a gente fez uma pesquisa muito ampla internacional para entender essas competências, né, do pesquisador, do supervisor, de poder pesquisar para tomar decisão, saber consumir pesquisa também. Então, foi uma pesquisa, assim, muito grande dos parâmetros internacionais e os nossos, as da que a comissão está propondo, eles estão em consonância com essas recomendações internacionais. Mais recomendações internacionais e com a visão dos nossos pares aqui da comunidade analítico brasileira, né? Quando submetemos os critérios para pareceristas que atuam não apenas no campo de prestação de serviço, mas pareceristas que atuam só em universidade, entre muitas aspas, por favor, em universidade, produzindo pesquisa e não no campo da atuação, o que a gente viu, que a gente recebeu de retorno desses pareceres, é que, de fato, é um critério que é muito delicado abrirmos mão. E olha que nos questionamos com muitos colegas, em muitas apresentações, em muitas discussões, se de fato faria sentido, até pensando na estrutura de formação que temos aqui no país. Ainda assim, esse é um tipo de prestação de serviço que ele é tecnológico, tecnologia no sentido estrito da palavra, um produto de produções científicas. Então, existe uma série de repertórios que os profissionais, os diferentes agentes de ensino precisam desenvolver, e alguns desses repertórios, sobretudo relacionados às funções atribuídas ao supervisor ou à supervisora, que envolvem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à ciência. Pessoalmente, eu entendi, depois de muitos anos estudando, a diferença que faz saber fazer pesquisa e atuar como uma planejadora de intervenção baseada em aba. Eu não estou, e essa é uma opinião pessoal, eu não estou dizendo que pessoas que não tenham esta formação eventualmente nunca poderiam oferecer, em algum nível, serviços de qualidade. Mas eu estou afirmando que o que a gente viu na literatura, o que a gente observou e recebeu de feedback direto dos nossos pares, é que esta formação envolvendo a produção e, sobretudo, habilidades de consumir pesquisa e fazer análise de dados, fazer análise de
variáveis que são diretamente relacionadas à efetividade de uma intervenção são essenciais para todos os agentes de ensino, sobretudo para os supervisores. Sobretudo. Então, neste caso, é muito importante a gente lembrar que a excelência na aplicação ela é decorrente da excelência na formação teórico-conceitual. Ainda que uma boa formação teórico-conceitual não seja suficiente para também prestar serviços. Então, a nossa proposta, só isso não é suficiente para prestar serviços de qualidade. Então, a nossa proposta, ela é abrangente nesse sentido, de uma integração entre uma formação teórica e conceitual com experiência prática supervisionada. E é uma formação que ela é contínua. Esses critérios que a gente está propondo agora nessa primeira versão, eles servem para este momento do conhecimento científico, para este momento de desenvolvimento da nossa área enquanto produtora de pesquisa e de outras áreas também produtoras de conhecimento. Certamente mudará daqui a algum tempo. Então, o que a gente sabe é que não tem uma formação final, ninguém estará pronto 100% a partir de determinadas listas de habilidades e competências, mas a gente sabe que algumas delas são essenciais para desenvolver os diferentes papéis que os diferentes formatos de prestação de serviço nessa área requer. Perfeito, Cássia. Algo mais? Tivemos um comentário do Luiz, que já foi abordado brevemente, sobre a comissão elaborar um código de ética que regule a prática dos prestadores de serviço acreditados, certificados pela BPMC. Eu diria que essa comissão, essa e a que a sucederá os membros, tem muitos desafios, o código de ética, a acreditação, certificação, de cursos, temos muitas, vai ser infindável, muita coisa, mas sim, ética está no radar, gente? E já está imbuído em tudo que a gente foi produzindo, Eu acho que a gente foi falando aqui o tempo todo, esses parâmetros, essas funções, eles são todos baseados numa entrega de serviço com parâmetros éticos. E esses parâmetros, desculpa, Ariane. Pode falar, depois eu falo. Esses parâmetros, o nosso código de ética na prestação de serviço em análise do comportamento é uma tarefa que a gente cada vez mais entende que é para além da comissão de desenvolvimento ativo. Certamente podemos contribuir, mas é uma tarefa que estamos andando de mãos dadas com a associação de forma geral. Um código de éticas para o campo de atuação do analista do comportamento, é disso que precisamos. Não precisamos de um código de ética especificamente para atuação com indivíduos com TEA. Ainda que especificidades do trabalho com indivíduos com TEA precisem ser contemplados nisso que a gente chama de um código que norteie a nossa atuação de forma ética e coerente com os princípios da nossa ciência. Então, eu não sei responder. Por muito tempo a gente achou que o nosso próximo passo deveria ser esse código de éticas, e aí depois a gente achou que não éramos nós, depois achávamos que tínhamos que estar junto. E eu acho que essa é uma pergunta que precisamos responder em conjunto com a associação como um todo. Porque é maior do que esta área específica. Isso, era sobre isso que eu ia falar, Então, a gente está falando, na verdade, a gente precisa de um código de ética para analistas do comportamento, E aí envolve isso que a Cássia trouxe. E sem falar que nós somos, essa comissão é uma comissão de desenvolvimento atípico, Então, a gente está falando especificamente deste tipo de intervenção da ciência aplicada. E é uma área também multidisciplinar. Então, antes de pensar
E, na verdade, nesse processo, né, está tudo nesse nosso radar, a gente está trazendo essa discussão para a comunidade, por isso que a participação dos profissionais na associação, na assembleia é fundamental, né, para que a gente consiga estar debatendo esse tema o tempo inteiro. Então, a gente é uma área multidisciplinar, então esse código de ética tem que abranger essa multidisciplinaridade, né? Como, né? Essa é uma outra, e acho que é uma outra conquista que a gente vai ter nesse nosso caminho que a gente está começando a pavimentar, começando pela área de desenvolvimento atípico, né? Só fazendo um adendo, né? A gente está falando de desenvolvimento atípico, esse é o nome inicial, o nome da comissão, né? Mas nós estamos o tempo inteiro nos questionando e discutindo o quanto que esse nome é adequado ou não, dada, né, todas as questões sobre neurodiversidade que estão sendo debatidas, tá? Mas, por enquanto, a gente mantém esse nome. Bom, foram essas perguntas. Durante a apresentação, tivemos vários comentários parabenizando tanto o tema, trazer esse tema, né, divulgar sobre, quanto a fala de vocês, e realmente foi muito bom e esclarecedor escutar. Muitas vezes a gente acaba vendo determinadas situações nessa questão mais prática, profissional, e a BPMC fazendo esse trabalho, a gente consegue ter uma orientação, uma diretriz de como isso pode ocorrer e como pode ocorrer de uma melhor forma e de acordo com o que a aba realmente é e não se perdendo até chegar à pessoa que realmente precisa da ciência. Então, eu, em nome da diretoria da BPMC, em nome da Comissão de Comunicação, agradeço imensamente a participação de vocês. E é isso. Obrigada a vocês, esperamos encontrá-los novamente nas nossas palestras, nos nossos cursos, né, que vão acontecer durante o mês de abril. E queria também deixar o convite, né, para que todos entrem nas redes sociais da BPMC para ficar a par dos cursos que vão ser oferecidos ao longo desse mês de abril, né, e da nossa participação também em outros lugares, para a gente debater, enfim, tudo que a gente precisa e discutir o assunto quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos vocês e nos vemos em breve. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite.